Aqui estamos novamente para continuar estudando o livro Experiência e Educação de John Dewey. Primeiro, gostaria de parabenizar aos participantes que conseguiram assistir todo o vídeo do terceiro capítulo. O terceiro capítulo realmente é o capítulo mais longo, então ele é um pouco mais difícil do que os outros. Hoje, nessa aula, nós vamos ter 3 capítulos. O capítulo 4, que eu vou começar abordando primeiro, que é justamente sobre autoridade e controle social. O Dewey, ele começa esse capítulo 4 reforçando a ideia que planos e projetos educativos que devem ser fundados em experiências de vida somente serão viáveis se formulada e adotada uma teoria inteligente. Dewey chama essa possível teoria inteligente, de filosofia da experiência. No dizer de Dewey, caso os projetos educativos não se fundamentem na filosofia da experiência, serão facilmente carregados por qualquer brisa intelectual. Procurem entender o que seria essa brisa intelectual para Dewey, enquanto uma linguagem figurada e carregada de significação. Procurem imaginar uma visão poética da brisa intelectual, varrendo os projetos educacionais sem sustentação. Como a reflexão é tão valorizada por Dewey, com esse exercício reflexivo, esse exercício mental, torna-se possível compreender por que sua filosofia da experiência deve ser calcada em 2 princípios fundamentais da constituição do fenômeno experiência, o da interação e da continuidade. Para ele, as tentativas práticas de desenvolver escolas baseadas na ideia de educação como experiência somente escaparão a contradições e confusões se forem guiadas por uma clara conceituação do que é experiência. Portanto, ele vai tentar definir e rever essa significação de experiência. Para ele, será preciso que as experiências sejam categorizadas e colocadas no contínuo experiencial, o que possibilita que se distingua a experiência educativa daquela não educativa ou mesmo deseducativa. Dessa forma, os 2 princípios de continuidade e de interação, exaustivamente comentados lá no capítulo 3, devem ser considerados como critérios de valor para julgar a experiência, devendo-se estabelecer a conexão entre eles. Porém, não é questão de indicar qual problema da educação deve ser examinado primeiro. Não existe praticamente uma hierarquia que determina um ou outro como primeiro. Ainda que uma definição clara de tais princípios possa ser útil, a separação entre problemas de matérias ou estudos e problemas de métodos de ensino e de aprendizagem não é um critério seguro para uma escolha e organização adequada dos tópicos a serem discutidos, a serem estudados. Assim, para iniciar sua reflexão, Dewey escolhe a questão da liberdade individual diante do controle social, da liberdade diante da autoridade. Segundo ele, ninguém negará que qualquer sujeito sofre algum tipo de controle social e, em grande parte, não sente que sua liberdade pessoal esteja sendo limitada ao aceitar certos controles sociais. Por exemplo, ao considerar um jogo qualquer, é previamente sabido que os jogos envolvem regras, e as regras ordenam o comportamento dos jogadores. Afinal, jogos não são atividades ao acaso, nem uma série de improvisações, pois, sem as regras, não há jogo. Considerando o controle social, podem ser, de acordo com Dewey, percebidas 3 aspectos relevantes. O primeiro, em que as regras fazem parte do jogo. Isto é, elas não vêm de fora, mas devem integrar o jogo, pois o resultado será um jogo diferente caso as regras sejam mudadas.
Contudo, se o jogo procede normalmente, os jogadores não se sentem submetidos a nenhum controle externo. O segundo ponto é em relação às objeções que geralmente ocorrem, quando elas ocorrem, elas se devem às violações da regra. Dificilmente a regra em si é questionada, mas a regra passa a ser questionada quando ocorrem as violações. O terceiro ponto é que se espera que as regras sejam padronizadas, por exemplo, na contagem dos pontos, na seleção dos lados, na determinação das posições iniciais. Ou seja, se trabalha com padrões e as pessoas esperam justamente que continue esses padrões. Um outro ponto também muito importante é que qualquer mudança nas regras, e por elas serem frequentemente sustentadas pela tradição e pelas experiências anteriores, geralmente só são aceitas se tornam o jogo mais técnico ou mais difícil, ou para despertar maior interesse entre os espectadores, entre os jogadores. Ou seja, sim, existe a possibilidade de mudança nas regras, mas tem que se tirar algum benefício dessa mudança. Portanto, conclui-se de maneira geral que, ao partilhar experiências comuns, o controle das ações individuais é efetuado pela situação global em que os indivíduos se acham envolvidos, em quem participam e atuam como partes componentes e cooperativas. Diante desta organização do poder em forma de regras, os conflitos surgem quando alguém tenta impor a sua vontade sobre os outros, desconsiderando ou desprezando as regras compartilhadas socialmente. Seja como for, não é a vontade ou o desejo de uma pessoa que estabelecem a ordem, mas o espírito dominante em todo o grupo. O controle é social, mas os indivíduos são partes do grupo e não elementos fora da comunidade. Por exemplo, para Dewey, numa escola bem organizada, o controle do indivíduo repousa nas atividades e em situações criadas para que tudo transcorra normal e frutuosamente. Mais uma vez, eu ressalto a linguagem simbólica de Dewey. Reparem e imaginem que nas palavras de Dewey, o controle do indivíduo repousa. E tudo tem que transcorrer normal e frutuosamente. Ou seja, imaginem mentalmente o controle repousando e as atividades dando frutos. Percebem como a escolha dessas palavras remete ao crescimento e desenvolvimento? É com essas imagens mentais que Dewey escreve que o professor deve reduzir ao mínimo as ocasiões em que tenha de exercer autoridade pessoal. Quando se faz necessário falar e agir firmemente, deve fazê-lo no interesse do grupo e não como forma de exibição de poder pessoal. Ou seja, para Dewey, se o controle acorda e não se obtém frutos, seria a culpa da ação arbitrária, que assim se diferencia de uma ação justa e leal. A ação justa, ela é motivada pelo interesse de todos e é totalmente diferente de uma ação motivada por expressão de poder pessoal e pelo desejo de se impor perante o grupo social. Se compararmos, por exemplo, com Paulo Freire, como tivemos oportunidade de estudar em outro curso, o que importa é a busca pela justiça, tão cara a Freire, pois a ação motivada por expressão de poder pessoal é justamente a expressão do desejo de oprimir e que precisa ser superada para que um oprimido não se torne opressor. Para Dewey, diante da capacidade inata de cada um, é a busca contínua pela ação justa que é executada e motivada pelo interesse de todos, e isso proporciona o crescimento e o desenvolvimento individual.
Ao acreditar nessa capacidade inata que cada um tem de aprender e se desenvolver, é possível também retomar as ideias pedagógicas de Kant, tão caras a Dewey, como foi até apontado na videoaula de sua biografia. Dewey até chega a afirmar explicitamente que, de modo geral, as crianças são mais sensíveis aos sinais e sintomas dessa diferença do que os adultos. Aprendem a diferença brincando umas com as outras. Para Dewey, recordando como as experiências passadas influenciam a aprendizagem futura, talvez as crianças até sejam demasiado receptivas às sugestões de outras crianças, se a conduta aumenta o valor da experiência em que se sentem envolvidas. Contudo, mesmo se prontas para dar a função de líder a algum colega de brincadeira, se ressentem se tem alguma imposição e param de brincar chamando o colega de mandão. Para Dewey, retomando o aspecto da escola tradicional, esse modelo de escola não se constitui como um grupo ou comunidade mantida pela participação em atividades comuns. Por isso, essa escola impõe ao professor um papel de autoridade pessoal tão desproporcionado, no qual se sobressai a necessidade de manter a ordem por pura obediência à vontade do adulto. Assim, o professor tinha de demonstrar que sabia como manter a ordem justamente porque a ordem estava sob sua guarda, em vez de resultar do trabalho partilhado por todos. Já na escola proposta por Dewey, aquela que se funda nos princípios humanos e democráticos do movimento progressivo, como ele chamava, a fonte primária do controle social está na própria natureza do trabalho organizado como um cometimento social, em que todos os indivíduos têm oportunidade de contribuir e pelo qual todos se sentem responsáveis. Dessa forma, a vida genuinamente comunitária tem como base essa sociabilidade. Entretanto, a vida comunitária não se organiza espontaneamente por si mesma e requer o planejamento do educador. Esse deve escolher as atividades suscetíveis de produzir a organização social, aquela em que todos os indivíduos tenham oportunidade de contribuir com algo em que o principal elemento de controle esteja nas próprias atividades por todos partilhados. Mas é preciso também considerar o contínuo experiencial de cada estudante, pois provavelmente alguns alunos cheguem à escola já vitimados por condições inadequadas fora dela, as quais os fizeram tão passivos e muitas vezes indóceis, que se recusam até a contribuir com o grupo, ou seja, chegam indisciplinados e talvez verdadeiros rebeldes. Ressalto a maneira em que Dewey escreve talvez antes de verdadeiros rebeldes, que, do meu ponto de vista, é o modo de Dewey ver que a rebeldia não é culpa do estudante que não quer ou que diz que não gosta de estudar, mas que sua rebeldia possa ter sido o resultado de suas experiências passadas. Seja como for, tais casos não revogam o princípio geral do controle social. Mas também é verdade que nenhuma regra social existe para tratar devidamente todos os estudantes. O professor tem de considerá-los individualmente. Dewey afirma que é função do educador descobrir as causas individuais das atitudes recalcitrantes. Tudo bem com um significado de recalcitrante? Só para esclarecer, recalcitrante é aquele que resiste obstinadamente. E como obstinadamente?
Obstinadamente, que é até difícil de falar, a gente se enrola um pouco, é um modo de agir com teimosia, é o ser teimoso. Ou seja, estamos nos referindo principalmente aos alunos teimosos. Portanto, o que não pode fazer com os teimosos, se o processo educativo deve prosseguir, é lançá-los contra os demais estudantes. Mas também não se deve permitir que o rebelde, aquele que se recusa a participar das interações sociais, se ponha como um obstáculo às atividades educativas dos demais colegas. Ainda que, em certas situações, nas palavras de Dewey, a única medida possível seja talvez a exclusão, deve-se compreender que não é solução, pois pode fortalecer as próprias causas das atitudes antissociais indesejáveis, tais como o desejo de atenção ou de exibicionismo. Para Dewey, é muito possível que a indisciplina ocorra por falha ao identificar o problema e, em antecipação aos resultados indesejados, devem ser propostas atividades que criam situações que, por si mesmas, tenham exercido o controle adequado sobre o que este, aquele e o outro aluno fazem e como o fazem. Ou seja, é preciso acompanhar cada caso e não tratar todos como se fossem iguais, pois qualquer experiência, que é sempre pessoal, passará a fazer parte do contínuo experiencial de cada aluno. Uma das causas para a falha na identificação da gênese da rebeldia, de acordo com Dewey, pode ser devido ao planejamento das aulas feito pelo professor. Esse planejamento ele pode ser de tal modo rígido e intelectualmente inflexível que constitua imposição do adulto sobre o jovem. E ainda, quando executado com tato e aparente respeito pela liberdade individual, algo de externo e alheio ao aluno. Entretanto, ainda que o planejamento inicial seja de tal modo rotineiro e com poucos espaços para deixar fluir com base nas contribuições específicas das experiências pessoais dos estudantes, o livre jogo do pensamento deve ser individual. E Dewey ressalta que o planejamento não deve ser, mesmo assim, abandonado. Pelo contrário, cabe ao educador o dever de refazer o planejamento de forma mais inteligente. Isto é, o replanejamento deve reconhecer os problemas e propor maneiras sobre como abordá-los. Dessa forma, o processo de planejar se torna contínuo e até muito mais difícil, pois o planejamento deve ser suficientemente flexível para permitir o livre exercício da experiência individual e, ainda assim, suficientemente firme para dar direção ao contínuo desenvolvimento da capacidade dos alunos. Para tanto, o educador deve conhecer as capacidades e necessidades do grupo e, ao mesmo tempo, ordenar as condições para satisfazer essas necessidades e desenvolver essas capacidades. Dewey ressalta que a educação é um processo essencialmente social e cabe ao professor, enquanto membro mais amadurecido desse grupo social, a responsabilidade de conduzir as interações e intercomunicações que constituem a vida do grupo como uma comunidade. Quando os alunos constituem uma classe, mais do que um grupo social, o professor atua como um agente exterior, como alguém que chefia e dita as atividades sem nenhuma necessidade de organizar os processos de troca.
Contudo, quando a educação se funda na experiência e a experiência educativa ela é concebida como um processo social, o professor deve se inserir no grupo não mais como chefe ou ditador, mas como líder de suas atividades. De qualquer modo, ao considerar o comportamento nos grupos, a forma particular da convenção nada tem de fixo ou absoluto. Mas a existência de alguma forma de convenção não é, em si mesma, uma convenção. É um requisito uniforme de todas as relações sociais. Por isso, sem a figura do ditador que rege uma classe obediente, os visitantes podem se sentir chocados nas escolas progressivas com uma suposta e generalizada falta de maneiras. Contudo, diante do absorvente interesse que prende os estudantes ao que estão concentradamente fazendo, esbarrões, sem uma palavra ou gesto de desculpa entre eles, ou até mesmo nos seus próprios visitantes, não são necessariamente falta de educação, porque eles estão concentrados fazendo determinadas atividades. Mas, para Dewey, essa maneira de agir pode-se dizer que seja até melhor do que a exibição de uma perfeita correção exterior, acompanhada de falta de interesse intelectual e emocional pelo trabalho escolar. Ou seja, Dewey ele prefere essa atitude concentrada em relação às atividades que estão sendo feitas, que chegam até passar um pouco por cima de maneiras adequadas. Mas, segundo Dewey, ainda assim, essa falta de respeito pelo coletivo seria uma falha na educação, uma vez que sua função é a adaptação e acomodação mútua entre as pessoas, ou seja, estaria sendo unilateral ao promover atitudes e hábitos que impedirão aprendizagens futuras, as quais sempre resultam do fácil e pronto contato e comunicação com os outros. Então, pessoal, esse foi o capítulo 4. No meu ponto de vista, é um capítulo bastante interessante. Esse capítulo 4, ele vai ter como atividade a produção de um texto. Vocês vão ter que elaborar um texto baseando nesses conceitos que foram estudados e preferencialmente trazendo a experiência de vocês no cotidiano. Ou seja, assim como Dewey ressalta da importância da experiência, essa experiência também seria muito interessante se aparecesse no texto que vocês produzirão como atividade para essa semana. Então, um bom trabalho!